Agora, a Europa, guerra na Ucrânia, civis fogem da região de Kherson, no sul do país, sob orientação do governo russo, que prometeu ajudar na remoção. Luca Bassani por aqui com a gente. Bem-vindo, Luca. Solzinho por aí. Conta pra gente onde você está e quais os detalhes da notícia, né? Essa determinação demonstra o enfraquecimento da Rússia na região? Pois é, Adriana, boa sexta-feira a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. O solzinho aqui, apesar do outono, vocês veem as folhas laranjas da árvore, mas falando sobre a guerra da Ucrânia, nós vemos que esses ataques generalizados não tirou o fôlego do exército de Volodymyr Zelensky no sul do país, onde eles têm reconquistado grande parte dos vilarejos e de cidades na província de Kherson, essa que foi tomada pelos russos logo no começo da guerra, no final de fevereiro deste ano. Nesse sentido, o exército ucraniano diz que conseguiu recuperar cerca de 400 quilômetros quadrados de território em apenas uma semana. E o governador russo dessa região fez um apelo para que os civis deixem a região e busquem refúgio na Rússia, mais precisamente na província russa de Rostov, onde eles seriam recebidos, receberiam também moradia, alimentação gratuita neste momento, porque, segundo eles, os ucranianos têm utilizado de foguetes que atingem a região onde vivem os civis, algo que os ucranianos negam, mas a gente vê que eles têm tido uma recuperação considerável de territórios nessa última semana, o que tem feito um recuo dessas tropas russas nessa região, que foi uma daquelas 4 anexadas pelo presidente Putin após os famosos e contestados referendos que aconteceram também no final do mês de setembro. Nesse sentido, os ucranianos ainda estão bastante preocupados com os ataques generalizados que aconteceram em mais de 40 localidades por todo o país durante essa semana, muito em resposta àquela explosão, aquele ato que aconteceu na ponte da Crimeia, que, segundo os russos, foi um ato terrorista promovido pelos ucranianos, que, por sua vez, também negam. Tudo isso que eu falei apenas mostra que a guerra está longe de terminar e passa por um novo momento de intensificação de bombardeios, uma possível escalação da violência, já que a gente vê o número de mortos subindo nos últimos dias, assim como o número de feridos, principalmente em várias regiões civis. Tudo muito grave, muito preocupante, inclusive a ameaça de uso de bomba nuclear. Como anda esse assunto? A Europa vem fazendo ameaças de aniquilar o exército russo caso Moscou, Putin, faça uso do artefato? Olha, essa fala bastante forte veio de um dos principais diplomatas da União Europeia, Josep Borrell, na qual ele disse que, da mesma maneira, quando Putin diz que utilizará armas nucleares e não blefa, os americanos e europeus também não blefam que vão responder à altura caso um ataque nuclear aconteça. Ele disse que caso o presidente Putin utilize armas nucleares na Ucrânia, seja qual for a intensidade, os europeus e americanos estão prontos para responder à altura e possivelmente aniquilar o exército de Putin dentro do país. Disse que neste momento não é aceitável nenhum desses atos que acontece no território ucraniano, muito menos a possibilidade de utilizar armas nucleares, considerando a devastação que isso pode trazer na vida de milhares de pessoas, além, é claro, do próprio meio ambiente que fica comprometido pela radiação. A gente vê que os russos, por sua vez, também responderam de forma bastante forte, dizendo que caso a OTAN aceite a Ucrânia dentro da organização, isso significaria a Terceira Guerra Mundial e todos os participantes sabem muito bem disso, portanto, que é para a OTAN não aceitar a Ucrânia e não aceitar exatamente a expansão dessa aliança militar para os confins da Rússia, algo que tem promovido grande discussão em todo o leste europeu e, segundo muitos analistas e os próprios russos, teria sido o motivo principal do ataque do exército de Vladimir Putin no território ucraniano no último 24 de fevereiro. Realmente são declarações muito fortes nesse novo momento de escalação do conflito aqui na Europa.